Vai, então, vai. 1, 2, 3. Lai, 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 hey, lai, 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 hey, lai. Pedi pra parar. Chega. Chega. O intuito é ficar cantando. RIP 0000002. Você viu quantos rips a gente vai fazer na vida? É, nossa. Perceberam, né? Amém. Reunidos aqui para estudar, João, essa jornada. Como é que é essa jornada? Essa jornada é uma jornada, É né? uma Na verdade, jornada. É a jornada de Jesus, João. É a jornada de Jesus no conhecimento da Lucas, palavra. Diga. temos presença hoje de uma pessoa especial, cara. Tem Ilustre. gente ilustre aqui no nosso meio que não participou do 0001. Mas assistiu. Assistiu. Com vocês. Pra quem não conhece, apresenta ela. Por favor, apresente. Eu tenho vergonha. Faça questão, por favor. Pra quem não conhece, essa Mônica Girardi. Mônica Girardi. Fala pra Mônica. Olha pra qualquer... Muita câmera, gente. Seja bem-vinda, Mônica. Esposa do Obrigada, ilustríssimo gente. senhor Prazer tá Lucas aqui. Girardi. Minha esposa faz 6 anos. Nossa, 6 que anos. bicha vida. Ela é Os uma guerreira. melhores 6 anos da minha vida. Da sua. Da minha Né? também. Não, glória, mentira. É uma benção essa Hoje mulher. nos prestigiando. É gata, então tá legal. Mais casada. Casada, bem casada. Bom, da semana passada que a gente conversou, o Demetrios, o que você lembra? Falamos que Jesus era Deus. Que Quer é dizer, era, boa. não, ele é, né? Ele é Deus. O que mais? Nilson, o que você lembra da semana passada? Eu lembro que o conversou? verbo se fez carne e a carne era o próprio Deus. E o verbo era o próprio Deus. Agora você não tomou remédio hoje, né? Não, eu tomei... eu só tomei meio comprimido, cara. Tá muito o fraco. verbo se fez carne e habitou entre nós. E habitou entre nós. E Você quem era o sabe que verbo? Deus Jesus é Deus entre nós. É isso que você falou que exatamente. semana passada a gente aprendeu. Exato. Mais alguma coisa que você aprendeu semana passada, Mônica? Que tudo foi feito por ele, que se não fosse ele, não teria nada. Pronto, Jesus é o criador de todas as coisas. Então a gente bateu Exatamente. vários martelos aqui e aprendeu várias coisas aqui. E aí vocês leram essa semana agora a continuação de João, a gente vai continuar nele. É isso mesmo, Demetrios? mesmo. Tá animado? Muito. Tá feliz? Que camiseta é essa? Isso aqui é a camiseta em homenagem ao YouTube e aquele irmão chato que tá no culto e não para de conversar, tá? Isso aqui é pra Não perturbe. É. Isso Muito aí, bom. gente. É muito chato você tá querendo buscar Jesus e tem alguém lá no celular ou conversando. Não faça isso. hein? É muito Mas hoje às estranho. vezes eu sou esse irmão, tá? Não estou jogando ninguém. Eu não tô julgando, tô condenando só. Vamos lá, versículo 15. A gente parou no versículo 14, a gente terminou dizendo que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E assim terminou o nosso último RIP 001, O último que foi o primeiro. que foi o primeiro Ah, mas- de 000 muitos Muito, aí. amém. Graças a Deus, muito legal. E aí o versículo 15 diz o que aí, Nilson? Versículo 15, capítulo 1 de João. João deu testemunho dele e clamou dizendo: Este é aquele quem eu disse, o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Peraí, aí João que não tomou o remédio dele. Não, eu sabia Oi, que tem um quê? parceiro na Bíblia. Eu fiquei tão feliz agora. Mas não, o João tá que- dizendo. Pode falar. O que é mais legal é que quando ele fala que já tinha testificado, é porque Isaías já tinha testificado do próprio João Legal. bem 720 anos antes de Está Cristo. dizendo que lá Isaías, 700 anos antes de Jesus, falou que existiria um cara que abriria o caminho, endireitaria o caminho para a vinda do Messias. É isso que Exato. você está querendo dizer? Acabou que um foi profetizando o outro, né? Uma corrente toda e acabou em Jesus. Legal. E aí. Acabou? Não, que Não, se continua. encerrou a Boa. profecia, né? Ficou tá esperto aí, Nilson. Tô pensando nisso na aula. Nossa, cara, tem cara. Porque daí já entra uma outra cadeia de profecias, né? Que é o fim, né? Perfeito. Mas profecia tem o tempo todo. Se cumpriram muitos ao longo É, da história verdade. esses dias aí passados. E aí João fala assim, ó, esse aí que vocês estão ouvindo falar, esse Jesus aí, é o que eu tava falando para vocês e vocês não acreditaram em mim. Esse aí é o que é aquele que eu disse que vem depois de mim, tem a primazia porque foi primeiro do que eu. Peraí, cara. Nossa, Aí, muito agora, louco. não. Vocês entenderam. Vocês não entenderam. O que você entendeu, Nilson? O que vem aqui... Puxa, João era o que de Jesus, ô, Nilson? Sabe dizer o que é? Parente do quê? não, João era um profeta. Não, o que ele era? Ele não é? Esse João não é o era- João profeta? É profeta, mas ele era alguma coisa de Jesus. Ele era amigo.
Primo? João Batista era primo de Jesus, cara. Sério? Olha só. É o que estava na barriga da Maria Exatamente. Madalena, daí o ventre dela Maria ficou Isabel. feliz. E pulou aí. Isso. É Maria Isabela, não, velho. Isabel. Não, Maria Isabela. pelo amor- Isabel, era mãe Isabel, de João. isso. Isabel. Não tá de Maria, Isabel. Não, Maria tava E com Isabel? Jesus no, Ah. no Vocês ventre. estão confusos? Vocês querem começar de novo a gravação? Não, Continuando um pouco mais sóbrio agora. É, vai lá, o remédio tá começando a fazer efeito. Pronto, olha, calma. Maria foi visitar a sua prima Isabel. E aí a história, Lucas vai dizer que o menino, João, que estava no ventre de Isabel, pulou de felicidade. Isso, aí, ó. No ventre. Então João, ele era primo de Jesus, 6 meses mais velho do que Jesus, ok? Então essa é a história. Provavelmente eles brincaram juntos. Né? Provavelmente brincaram juntos. Brincaram é. muito de Playmobil. essas coisas. Aquelas, Playmobil, olha os bonequinhos aí, porque assistiram Chaves junto, jogaram Super Nintendo junto, com certeza. Faziam E- peão, né? Porque eles eram... É, filho marceneiro, né? É, Pouco marceneiro. pior. Peão. Tio José Tio fazia. José. Aí olha só, e olha o final do versículo que fala assim: o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Olha o bug Vai na entender. cabeça Nossa, aqui. cara, Na vai minha entender. versão fala assim, o que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Então, mas ele veio depois de mim, E como E que essa existia Sério? antes de mim. Fica Olha bem que bom. legal isso, cara. Que Como bacana disse seu isso. pai, Jesus era o supra-sumo, né? É top, olha só. Ele está dizendo que veio depois dele, porque veio 6 meses depois. Jesus nasceu em carne 6 meses depois dele. em Só que tese- já existia antes dele. Muito antes de João existir, Jesus já era, porque Jesus é Deus. Faz sentido isso, Demetrios? Antes de Abraão, eu sou, né? Muito antes, é isso. Jesus disse isso e estava se referindo a isso. Muito legal isso, só para mostrar mais uma vez João dizendo que Jesus é o Messias, que Jesus é Deus. A gente recebeu, essa semana, a gente recebeu alguns comentários no Face, nos contestando, dizendo que Jesus não é Deus nada, etc, etc. Se a gente tiver uma leitura isenta do texto, a gente vai perceber que Jesus, ao mesmo tempo, era 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Isso que as pessoas não entendem. Porque aí pegam textos isolados que mostram que Jesus era homem, Jesus se referindo a Deus como Pai. E é ok, a gente concorda com isso, a gente sabe disso, isso Certo. realmente é verdade. Mas lembre-se que ele abriu mão da sua glória. Então, quando ele veio para a terra, ele abriu mão dos atributos de Deus. E aí sim ele estava na posição de filho, na posição de sujeição a Deus. Hoje já não é assim mais. Daqui a algumas semanas a gente vai aprender que Jesus fala assim: ó, Pai, glorifica-me com a glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Nós tínhamos antes da fundação Então é do mundo. uma coisa, Ou seja, enfim, o assunto é longo aí, É. não vem ao caso hoje. Você fala, mulher, você tá Ah, bonita, mulher. Espetáculo. Bom, esse Não, comentário... eu acho assim, que às vezes a gente ouve muito que Jesus é Deus e que Ele se entregou por nós, mas é muito bonito você ver assim que Deus tirou sua glória e morreu por nós e a gente ainda sendo pecador e a gente mesmo conhecendo a palavra, a gente ainda erra. Então eu acho assim, que é muito amor mesmo Deus ter morrido por mim, que eu ainda tenho muitas dificuldades, que eu ainda sou falha e às vezes a gente coloca assim, nossa, mas Jesus morreu por esses terroristas que atacaram Paris? Morreu. Ele morreu. E Felizmente ele morreu. ele morreu e é só crer. E as pessoas que não conhecem Jesus, é só crer nisso. É porque quando a gente fica desconfortável com essa situação de que ele morreu até pelo terrorista, a gente, no fundo, a gente acha que a gente é melhor que o terrorista. Sim, E é a graça verdade. tá nisso, né? Você entender que você é igual a eles, né? E não que você é diferente. A nossa natureza é igual, a gente não faz algumas coisas por educação. Mas a gente já não- teve vontade de matar as pessoas, só que a gente não fez. A gente é um O terrorista. Nilson, por exemplo, já tive vontade Tanto de o nosso matar coração- ele. Puxa vida, não, puxa. Ah, mas quando quiser matar, vou matar. Eu vou pra glória antes de você. Se deu Lá. Mas tanto o nosso coração é igual, é que se a França pegar esses caras e matar esses caras, a gente vai ficar feliz. Então só mostra que nosso coração No mesmo, coração, a gente é. puxa vida. A gente julga e a gente quer tomar o lugar de Deus, na verdade. A gente julga, condena e se pudesse executava. Executava. Isso é Mas nosso isso aí não coração. cabe a nós, não é verdade? Pessoal, é duro a gente ter que falar isso aí, mas Jesus morreu também pelos terroristas. Também porque ele morreu Pelos por nós, pedófilos. pelos pedófilos, todo mundo. Corintiano e vai morrer. O corintiano é o que Muito é corintiano. a classe que mais se beneficiou com a morte de Jesus. Então, o que acontece? É difícil entender, mas na luz da palavra é isso É isso aí. que
E é isso, cara. E a gente é igual. A gente não é assunto de hoje ainda. Não. Eu tenho falado muitas vezes porque tem muita coisa para tratar e não dá tempo. Mas só abrindo um paralelo pelo que está acontecendo no mundo hoje, né? Porque as coisas estão acontecendo. Então, é o cumprimento da palavra, não se assustem. Enquanto tiver tempo, venham para Jesus, porque vai chegar uma hora que a porta vai ficar estreita e não vai ter mais tempo. É isso aí. E a gente eu insisti nisso. A gente não faz coisas tão ruins quanto terroristas fazem. Porque a gente não aprendeu daquele jeito, a gente foi educado num outro contexto. Mas o nosso coração é deturpado também. A gente gostaria que algumas pessoas que nos maltrataram morressem, por exemplo. A gente, enfim, se a gente pudesse roubar um banco sem ser pego, a gente roubaria. Para abençoar os irmãos, né? Não, a gente usaria para viajar mesmo, fazer festa. Fazer festa. Eu estou falando uma experiência sem Jesus é assim. Então, sem Jesus, eu só não roubo um banco porque eu não quero ser preso. Porque se eu tivesse certeza que eu não seria preso, eu roubaria. Então eu sou um assaltante igual, só que medroso. Na verdade, o assaltante é melhor do que eu, porque ele é assaltante, só que tem coragem. Tem coragem, eu não tenho, só assaltantes medrosos. Uma coisa que acontece muito também é nesses acontecimentos culpar Jesus, culpar a Deus por que deixou que esse desastre acontecesse em Mariana ou em Paris. Onde que estava Deus que não viu isso? E na verdade muitas pessoas acham que tudo que acontece de ruim é culpa de Jesus. O que você acha disso? Isso é uma pergunta âncora, uma pergunta... Porque as pessoas que estão assistindo, já aconteceu do nosso hippie que a gente tem na nossa casa, de uma pessoa falar que a amiga ficou muito chateada porque o cachorro dela morreu. E ficou muito brava com Deus porque o cachorro dela morreu. Isso é um fundamento muito usado por ateu. Que onde está Deus, não, mas até ao não ver a sua fica decepcionada porque aconteceu uma coisa, aconteceu algum fato na vida da pessoa que ela se decepcionou com Deus. É que a pergunta está sendo feita da forma errada. A pergunta não é aonde está Deus que deixou acontecer essa catástrofe. A pergunta não é essa. A pergunta é onde está Deus, ou por que Deus tem abençoado tanto pessoas que não estão nem aí para Ele? A pergunta não é onde é que está Deus que não está vendo o meu casamento destruído? A pergunta é onde é que estava Deus quando você resolveu casar com esse cara sem questionar para Deus se você deveria ou não casar com ele? Deus está no mesmo lugar que ele estava quando você resolveu casar com ele. E não perguntou se achava bom ou não casar com ele. Tá entendendo o que eu tô falando? Muito. Ninguém perguntou para Deus se deveria construir uma barragem mariana. Foram lá, construíram, encheram de coisa lá, e aí quebra a barragem. Onde está Deus que não viu isso? Tá no mesmo lugar que estava antes. Se alguém foi negligente no trabalho, na execução do serviço, e estão culpando Deus porque... A diferença é que essas pessoas que tomaram essas decisões, ou exemplos que não existem quanto os que existem, se puseram no lugar dele, né? Elas tomaram as próprias decisões e agiram como ele, como o próprio fizeram o que quiseram. Aí quando acontece errado, onde é que está Deus que não viu isso? Pois é. Ué, não coloque nele uma culpa que ele não tem, né? Continuando o texto. Mas esse não é o assunto de hoje. Não é o assunto de hoje ainda. E aí o versículo 16, Nilson, como é que está aí? 16, vamos lá. Pois todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Recebemos da plenitude dele, graça sobre graça. O que você acha que é isso, Demetrios? Graça sobre graça. É receber favores atrás de favores, não merecendo esses favores. Isso é uma verdade que você está dizendo também. É o que você fala, o favor é merecido, né? A graça. Graça é favor e merecido. Existe uma discussão legal, eu acho importante. Por exemplo, Deus derramou graça sobre todo mundo. Então a graça, ela por exemplo, não fica uma sombra em cima da fazenda do ateu, fica? Não. Tem sol lá. Se ele plantar, vai nascer? Vai. Cai chuva sobre todo mundo? Cai. Sim. O que mais? O sol nasce para todos. Isso. A filha de uma religião, de um satanista, se ele engravida, a esposa nasce, filho, normal, saudável, se não tiver... Tá entendendo? Então existe uma graça derramada sobre toda a criação. Mas existe uma graça ainda mais, que também está disponível para todos, nós cremos nisso, que está disponível para todos, que é da salvação. Então, graça sobre graça é muito mais do que nós temos recebido, existe algo muito top ainda, que é também um favor imerecido. E a gente não consegue entender, porque a gente foi criado sempre que para você ganhar alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa. Se você não chora, você não ama. Então, pra gente é muito estranho você não ter feito nada para merecer alguma coisa, né? E isso nos ofende, né? Aí a gente quer fazer, não é nada, Deus.
O que eu tenho que fazer para ser salvo? Tem que crer. O que mais? Mas só isso? Só crer. Só não, isso? entendi. O que mais você tem que fazer além de crer? Não, você precisa crer. E o que mais? Não, é só crer mesmo. Não, não é possível. O que eu preciso fazer depois de crer? Você precisa continuar crendo. Não, mas e o que mais? Não, é só isso. Eu não Isso preciso dar 20% do meu dízimo para ganhar... Aumentou mais 20% do dízimo, você diminuiu muito. Aumentou mais 10? Aumentou. 20% do meu salário. É por causa do governo Dilma, né? É verdade. Pô, a inflação chegou na igreja. Falou. Melhor Eu cortar não essa preciso parte, dar né? mais dinheiro, então, para eu conseguir meu lugar no céu? Não, você não tem nada que você possa fazer para conquistar a sua salvação. Você faz coisas bacanas depois que foi salvo. Então eu creio e sou salvo. A partir de agora eu vivo diferente. Porque até mesmo as obras, que quando você não está em Jesus, são para glorificar você mesmo, né? Sim, você faz Quando você não conhece, você não sim. tiver pra provar. Eu dou cesta básica, ajudo os papéis, então tô beleza. Eu sou bom, né? Eu não questão faço de pelo avisar, outro, eu né? faço por mim. Não, pra mim, eu sou bom, né? É isso mesmo. Ah, isso tá. mesmo. É isso muito bom. Nossa, gente, o legal. tempo todo a gente lê a palavra, a gente enxerga que em cada trechinho a gente fica, né? Nossa, A gente peca nisso, a gente Eu estava lendo Tiago, também estava falando do como a nossa língua pode machucar as pessoas. né? Como, Para abençoar e como a pode... gente é feio, né? Sem Jesus. Muito. Que bom que É. Jesus agora pode falar na nossa vida, pode nos mostrar, colocar um espelho no nosso rosto e mostrar que sem ele a gente não é nada. É verdade. Muito Porque legal. Continuando aqui, versículo 17, Demétrios. Minha Bíblia digital. Acabou. Você estava no WhatsApp, filho? É isso? Tá. Isso que Não, você é porque É, pessoal. o celular fica travando. É, travando tá o celular. bom, É porque o papel sempre é melhor mesmo. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Lucas, que leis são essas? Boa pergunta, Nilson. Não sente onde as mulheres menstruadas sentaram. E enterre o cocô. Nilson, você corta o cabelo arredondado. Ai, não posso? pode, é. Oxa, Olha só, Deus deu é que para eu sou Moisés. descendente de índio por causa disso. Deus deu através de Moisés uma sequência grande de leis. O texto bíblico nunca diferenciou leis de leis. Todas as leis do Velho Testamento, as 613 leis, foram dadas por Deus a Moisés e tinham o objetivo não de salvar, porque Mas jamais mostrar que salvaria, não é. mas de mostrar o quanto estava errado. Então, a lei ela não veio salvar o homem, a lei veio, entre aspas, condenar. A lei veio mostrar que nós estávamos condenados. Ela não condenava, ela mostrava que estava condenado. E aí, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Então existia uma coisa que foi impossível para a lei, que foi a salvação. Porque na verdade, biblicamente falando, irmão, se você cumprisse toda a lei, se você hoje cumprir toda a lei, ao longo de toda a sua vida, você será salvo sem Jesus. Olha que loucura isso. Se você cumprir toda a lei, as 613 leis, toda a vida sua, desde o primeiro dia que você nasceu até o dia que você morreu, você seria salvo, você não precisaria de Jesus. Só que isso não é verdade. Isso E que aí- ele fala também, né? Você vê a dureza em ele colocar, ele expor as leis e depois mostrar como ele é bom. Isso é muito contraditório. Porque ele fala, aquele que peca em uma é culpado de todas também. Exatamente. Então, se você escorregou uma vez, Já perdeu. aí mostra que você é pecador. Porque, na verdade, olha só que interessante isso, gente. A gente não é mentiroso porque mente. A gente mente porque é mentiroso. Entende isso? Já tá no DNA. Se você ser não mentiroso. fosse mentiroso, você não mentiria. É, ué. Só que como você é mentiroso, você mente. Então, o problema está na natureza, não naquilo que a gente faz. Exato. E a nossa natureza, ela nos leva a infringir todas as leis. As morais, cerimoniais, inclusive, todas elas a gente... Agora eu vou fazer uma pergunta para você, de leigo. E quando Jesus veio, essas leis foram canceladas? Jesus cumpriu todas essas leis. E aí ele fala assim, eu vim não para que vocês cumpram a lei, eu vim para cumprir a lei. E se nós estamos em Jesus, nós cumprimos todas as leis. Nossa, lei. isso é muito da hora. Eu ia falar isso. Isso é muito legal. Bom, enfim, todas essas coisas para entender que nós temos as nossas limitações. Se não fosse a ação da graça de Deus, de dar seu filho para morrer no nosso lugar, nós continuaríamos no nosso estado de Miséria. pecado, de miséria. indo Caminhando, pro inferno. todos caminhando para o inferno. Para o inferno, exatamente. Sendo todos os dias despejados, milhares no inferno aí. Versículo, onde é que a gente está? 18. Versículo 18. Manda aí, Nilson. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai,
esse o deu a conhecer. É isso aí. Então, Jesus revelou quem é Deus. Você falou semana passada da história da foto do sol, não é isso? Foi. É por aí. A formiga Quer também dizer, contém, né? esse versículo ele fala exatamente o que seria isso, né? Fala. Que você não vê a Deus se você não ver Jesus. Não ver a Jesus. Porque ele é o Deus do próprio sol, mas Jesus é simplesmente a foto. Você consegue uma ter representação. noção. É fantástico. Jesus veio mostrar que era possível viver de um jeito diferente, né? É. E aí é muito bacana isso. Versículo 19, Mônica. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Continue. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente, não sou o Cristo. Continue. Perguntaram-lhe, então quem você é? É Elias? E ele disse, não sou. É profeta? E ele respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz que você é acerca de si próprio? 23. João respondeu com palavras do profeta Isaías, eu sou a voz que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Olha só, os caras, o que João estava fazendo, ele estava no deserto pregando e batizando, antes de Jesus aparecer no contexto A gente social. pode dizer assim que João era a dama de honra? Ele vem preparando. Vamos. Não tem nada a ver. Não vou Porque daí o não pessoal vai começar a falar que eu tô dando uma... vamos avacalhar com o João também, né? Foi o seguinte, você está demitido. Não era. Ele era talvez Ele vem preparando a terra. Porque assim, seria eu pra- não entendo isso daí, sabe? Se você falar, ele preparou a terra, entendeu? Ele era muito mais que isso. Não, João não era, veio só isso mesmo. É só isso. Então, João era só isso mesmo. João É ele porque veio. João sabia, né? Ele sabia que ele não era quem as pessoas pensavam que ele era. Que ele já achava Porque que na verdade Porém- o povo estava esperando o Messias. É. Muitos Messias apareceram. Aí qualquer um que aparecia, qualquer um entrava. Isso. Alguns Então, fazendo coisas bacanas. Fazendo coisa bacana. Puxa, ô João, então é você, né, cara? Eu disse, não sou eu. Aliás, é como hoje, né? Ué. Jesus volta tal dia. Não, É. Jesus volta tal dia. É. Jesus volta. Não, segura a onda aí. É engraçado que ele era o verdadeiro sumo sacerdote, né? Isso é uma outra discussão. Né? E ele poderia, se glorificar em alguma parte, em alguma hora. E em Pensa bem todo se momento ele deixou claro que Então ele se só veio sobe o poder. Na cabeça do João, É aí verdade. atrapalhava todo o Sim, contexto. sim, poderia acontecer. Mas enfim, não aconteceu, graças a Deus. Amém. Né? Mas aí pergunta assim: quem é você? Os fariseus vão lá, os levitas, como é que é? Os sacerdotes e levitas. Eles estavam incomodados, Estavam né? Que, pelo amor incomodados. de Deus, quem é esse cara? Exatamente, estava incomodado. E João falava assim: se arrependam, porque vai chegar o reino dos céus, já está próximo, o reino dos céus está chegando, se arrependa. Esse era o discurso de João. E aí ele fala assim: não sou nada disso, eu sou, e aí ele cita Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto, como o Demétrios começou dizendo, ele foi profetizado sobre ele 700 anos antes. E aí o 24 diz assim: ora alguns dos fariseus que tinham sido enviados perguntaram-lhe: por que batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado de João, do Jordão, onde João estava batizando. Então ele está falando assim: galera, o que eu estou fazendo aqui é simbólico. O que eu estou fazendo aqui é só para vocês começar a criar uma imagem na cabeça de vocês, para que quando o Cristo vier você entenda. Porque aí, em vocês, aí no povo de vocês, entre vocês, entre nós, existe de fato o Cristo, que eu não sou digno de desatar, tirar a havaiana do pé. Olha que loucura isso, né? Eu não sou digno disso, cara. Então, ele Era falando baiano de isso, pau, no caso. aí Jogou por terra que ele não era o Messias. Deixou ele bem falou, pessoal, claro. o que tá vindo aí, o cara é top. E aí a gente chega talvez no momento principal da nossa discussão de hoje, que é no versículo 29, Demétrios, com a sua voz rouca e adocicada de sempre. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pera aí, Lafon! Cadê o Lafon de novo? Cara, muito se ouve sobre essa afirmação. Algumas igrejas usam esse versículo de forma exacerbada, exagerada. Não sei, não é que é proibido usar não, mas sem o entendimento. Você já ouviu isso, Cordeiro de Deus que tira o pé do mundo?
Eu já. Tirai o pecado do mundo, inclusive É. você já ouviu Nossa. em reuniões, Reuniões, religiosas. Sim. Só que as pessoas falam sem entender isso. E a gente precisa entender qual é o conceito, o contexto para João ter dito isso. Vamos lá, a gente vai ter que voltar um pouco agora para entender como é que era no Velho Testamento isso, como é que acontecia isso. No Velho Testamento, amigão, presta atenção, você mesmo, é você que está na sua casa aí, sentado na frente do computador. No Velho Testamento, Deus instituiu uma coisa que era para remissão, para perdão dos pecados. Então, o Demétrios, foca no Demétrios, por favor, porque ele tem cara de santinho, mas não é. Bom, Ele pecou, ele pecava, como peca, ele já estava. Se ele nascesse lá atrás, ele estaria pecando também. Queria bater em você porque você me falou isso a primeira vez. Você é pecador, cara. Aí, como pronto. assim eu sou pecador? Eu sou bom. Você magrelo, baixinho assim. Demétrios eu pecou, e obedeço a aí? minha mãe. O que o Demétrios tinha que fazer para quitar o pecado? Eu Isso. pequei, o que eu faço? Pode falar você. Porque no Antigo Testamento era tudo um reflexo do Novo, né? Então, antigamente, Sombra do A Novo. sombra. Sombra do Novo. Antigamente, quando as pessoas pecavam, elas tinham que levar um cordeiro para o sacerdote, matar esse né? cordeiro, que era sem mancha, tinha que estar perfeito, mais ou menos 1 ano. E aí o sacerdote ele ia fazer o sacrifício para aquele cordeirinho que não tinha feito nada, ele ia pagar pelos seus pecados, Demétrio. Lucas, e Peraí, que eu falo, mas vamos falar mais sobre o que você fala? ele, sabe, tinha, desde aquela época tinha que levar o cordeiro pro sacerdote. Só peraí, que, aí, ó, vai. quem era o sacerdote naquela época era o João. Não, mas isso não é assunto de hoje, cala sua boca. Muito louco isso daí, cara. Voltando, dizendo. Para perdão dos meus pecados, eu deveria pegar um cordeirinho de 1 ano, quer dizer, adulto, né? Tenra idade ali. Não podia ter defeito, não podia ter mancha, não podia ter uma perna quebrada, nada, precisava ser perfeito. E aí você ficaria 7 dias com ele lá, para criar até uma afeição por ele. E aí você levaria isso para o sacerdote. E o sacerdote ia matar um cordeiro. Mas por que judiação matar o cordeiro? É exatamente isso. Engraçado, tinha que pegar até a afeição por ele, né? Tinha, para criar um vínculo ali. E aí, aquele cordeirinho, ele era imolado, ele era sacrificado e morria no seu lugar. Então, quem era o pecador? Era o Demétrios, lá 1000 anos antes de Cristo, era o Demétrios. Aí o Demétrios errou. Pecou? O que você pecou naquela época? Teve que fazer um paralelo. Você Ah. pediu uma pizza de cordeiro que não poderia. Puxa Eu não vida. enterrei o cocô porque tinha que ter essa... Não, você Não, quiser, ideia Cara, fixa essa. que Eu você não, fala, consigo, mas- eu não cara- consigo entender uma lei dessa, entendeu? Não, mas é outro. Mas é de higiene, Eu sei que era né? por causa que ninguém enterrava, entendeu? Isso. Mas enfim, continuando. E aí o cordeiro morria no lugar, porque o Demétrios deveria sofrer a condenação e o cordeiro sofria a condenação no lugar dele. E o texto diz que esse sacrifício do cordeiro cobria o pecado do Demétrios. Ele roubou, ele roubou. Ele roubou. Ah. E aí o cordeiro cobria, ele dava uma camuflada, dava uma escondida. Jogava poeira embaixo do tapete. Isso, no que o Demétrios fazia. Isso era a sombra, como a Mônica falou, era a sombra do que aconteceria no futuro. Aí quando João está lá batizando, João olha para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fala assim, essa é a provisão de Deus para a humanidade, para todo aquele que nele crê, o pecado é tirado, não tem mais culpa, não existe mais a condenação. A condenação que era para vir sobre a humanidade, agora vai cair sobre o Cordeiro de Deus. E O verdadeiro. porque O verdadeiro cordeiro. E por que ele é feito esse paralelo com o cordeiro do passado? Porque ele era exatamente imaculado, perfeito, sem pecado, e ele ia morrer pelos nossos pecados. Jesus nunca pegou. Isso é uma boa questão que você está falando. Exatamente como lá atrás era, Lá atrás. porque atrás era uma figura do que aconteceria. Isso. Ô Lucas, eu acho que você também tinha dado como exemplo também o Adão, quando ele tem a queda do Jardim do Éden, Deus cobre ele com a pele de cordeiro. Sim, é um animal, na verdade, né? Mata um animal e cobre ele, e o animal morre também para esconder a vergonha dele. Isso. A revelação de Deus pro homem foi progressiva. Então, Adão não entendeu muito isso.
Hoje a gente entende que a gente olha lá para trás e É que entende não era tudo pra ele isso. muito entender pra época dele, né, no caso. E é que não era, ele não tinha capacidade para entender isso. Adão, primeiro homem, né? Tinha primeiro. Não E tinha condição onde de que entender. está aquele versículo que fala assim que sem sangue não há remissão de pecados? Então, naquela época era o sangue do cordeiro que nos purificava. E agora a gente não precisa mais fazer isso porque Jesus ele pagou por todos nós. O sangue de Jesus foi tão precioso que ele pagou por todos os pecados da humanidade. Você lembra onde que está isso? Sim, ele fez isso de uma vez por todas. O texto de Hebreus vai dizer que de uma vez por todas agora ele fez isso. É por isso que não é necessário mais os nossos sacrifícios. Não tem nada que você possa fazer em sacrifício a Deus para ser aceito por Deus. Deixar de comer alguma coisa, ir a pé para algum lugar, usar alguma roupa, deixar os cabelos do sovaco crescer. Nada de que você faça como sacrifício a Deus você vai conquistar a sua salvação, ou Deus vai ficar mais feliz ou menos feliz com você, mas Que já está pago. Que já está tá pago. pago. Porque Jesus é o Cordeiro que pagou no seu lugar todo o sacrifício. O sacrifício foi feito nele. E como o Nilson falou, um Cordeiro, Jesus nunca pecou. O texto bíblico diz que Jesus foi tentado em tudo, mas nunca pecou. Exatamente porque ele não tinha nenhuma mancha, nada de errado, nenhuma perna quebrada, como é o texto lá, como é o paralelo lá no Velho Testamento. Que Jesus pode morrer no seu lugar. Entende o seguinte? Antes, o pecado, ele cobria o pecado. Aí João vai dizer assim, pra gente que sabia dessa história do Cordeiro, é porque pra gente, eu precisei explicar pra você essa história do Cordeiro. Mas para quem estava ouvindo, quem estava rodeando João lá, e estava ouvindo, ele já conhecia toda essa história. Então fez todo sentido para eles quando João olha e fala assim, aí ó, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que não é o Cordeiro que cobre o pecado, é o Cordeiro agora que tira o pecado. E a base da nossa salvação, irmãozão que está nos ouvindo, é essa. A base da nossa salvação é que teve alguém que não tinha culpa, que morreu no nosso lugar. Quem era para estar naquela cruz, Mônica? Jesus. Nossa. Quem era para estar na Perdão, cruz? que eu estava lendo aqui uma coisa. Vamos fazer um rolo. Era Quem pra ia passar gente- na cruz? Eu e você também. Lembrando que Todo não é mundo. nós, é eu. A história tem que ser sua, Eu. é pessoal. Quem era pra estar na cruz? Você, Lucas. E se, Lucas, vou fazer uma pergunta. Vou Diga, vou perguntar uma pergunta pra você. Diga aí. Se no mundo só existisse eu, Ok. Nilson, o bonitão, Jesus viria pra morrer só por mim, Lucas? É isso que eu creio, é que o amor de Deus, ele é específico para todos nós. E aí, se não tivesse mais ninguém, ele viria morrer por você. E o problema é que quem crucificaria ele era você também. Era só seria eu. você também. Nossa, Isso é muito pesado. É pesado. Ainda bem que, a glória a Deus, porque não sou eu só que vivo no mundo, ele morreu por todo mundo, tá, pessoal? Inclusive por você aí, ó. É, muito louco isso. Essa toda que está dizendo aqui é a base da salvação. Demetrios, você entende isso, que a história não é de alguém, a sua história, como te falou? Completamente. Diga alguma coisa sobre isso. Então, tem uma coisa que eu queria falar dando como exemplo, né? Porque às vezes acho que deve ter algum jovem assistindo esse vídeo que, não sei se você já jogou um jogo chamado God of War, por exemplo, que eu amo esse jogo, e esses deuses da Grécia sempre foram deuses que nunca quiseram botar a mão na história do homem, que sempre viam o homem como seres que eram pequenos, mas há a diferença em Jesus, que ele nos amou e se tornou o próprio pecado, a coisa que ele mais odeia, para poder salvar a gente, entendeu? A história em si de todos os deuses são deuses que querem receber a adoração e querem que nós, completamente humilhados e jogados ao chão, porque eles são deuses. Mas Jesus, ao invés disso, negou ser Deus e passou a ser o próprio sujeira pela gente. O que você falou eu entendi, eu só não entendi a metáfora que você fez com o jogo, que aí é uma questão E não, de... porque o jogo, aí eu tenho quem mais jogou de- vai entender. É, Porque ô, a Lucas, história em si é são só o os pessoal deuses, entender. entendeu? Eu também não entendi o jogo e nem me interessa. Você Só que que jogou nós vai somos do entender. tempo daqui, ó, de Chaves, Pica-Pau. Então, ele tá falando a linguagem, porque é muito bacana, a gente vive num mundo que a gente tem que levar a linguagem que a pessoa que está lá na casa entenda.
Se tiver um cara lá que entende de, né, a gente tem que usar a Então linguagem. agora faça um paralelo com Jesus e o vigilante rodoviário. Jesus e Columbus. Não é do meu tempo. Guerra, sombra e água fresca. Vai, manda Não é do meu tempo. Então eu acredito que ele, falando a linguagem do jovem, Claro, com amém certeza. por isso, né? Mas olha só, o que você falou usando a linguagem que você usou, a metáfora que a gente não vai entender nunca, mas o que você falou é muito legal, que é o seguinte, todas as religiões têm deuses que querem sacrifícios. Muito. As pessoas, os deuses, inclusive o Deus, teoricamente, segundo o ponto de vista de algumas religiões, esse Deus quer sacrifícios de mim. E quando na verdade o evangelho real é Deus se sacrificando por mim, não ele querendo A sacrifício essência de da mim. Bíblia é isso, né? O sacrifício de Essência é Jesus. essa. Os deuses, cara, isso é fantástico. Se você entender isso, eu creio que você está no céu. Se você entender que ele foi no seu lugar, eu creio que você está no céu. A intenção da metáfora é que quem viu esse jogo todo, essa trama, a história... Porque, assim, o que eu gosto de ver são as histórias, né? Então, essa história envolve todos os deuses contra um semideus, que inclusive o semideus era porque Deus descia aqui e se relacionava com os humanos. Você está falando do jogo. Isso. Do jogo. Então aí você entra numa coisa assim, Deus, sendo o Todo-Poderoso, né? No caso do jogo, ele se envolvia com coisas sujas humanas. Isso que não caberia colocar ao lado de Jesus, entendeu? É que os deuses do jogo, eles queriam ser poderosos. Apenas Exatamente. isso. Ó, pessoal, todo mundo vai se prostrar. Quem manda por sou mim, eu. sou eu e pronto. E no caso nosso Deus, que nós cremos que é o Deus da palavra, ele não quer isso, quer que a gente obedeça, ou obedeça. E ele se fez homem, veio aqui como nós, passou por todas as provações que nós passamos, só que ele resistiu e nós não, porque nós temos o DNA do pecado, já por conta de Adão e Eva, que não é o contexto de hoje, mas enfim, ele é o cordeiro que veio imaculado, puro, se fez homem, viveu todas as nossas provações e morreu por nós. Agora, no caso do Deus do jogo aqui, ele só quer só poder, mas não é o caso do Deus da palavra. Ele é poderoso, não precisa mais nada. É isso aí. A gente só lembrando sempre o seguinte, não é que a gente é contra uma religião ou outra, a gente é contra todas as religiões. Todas elas não resolvem o nosso problema com Deus. Todas elas maquiam defunto. Todas elas, enfim, tenta resolver um problema insolúvel. Porque só o evangelho que traz solução. Só deixar claro, nós somos contra todas as religiões, daí você pode perguntar, e a sua? Nós não temos religião, a nossa religião é a palavra. Só isso. É isso aí. Símbolo da ideia. Lembrando que quando a gente fala religião é o esforço humano. Então todas as religiões fazem isso. É claro que a gente ainda tem ranço de religião em nós. Então Demétrios, quando ele comete um pecado, ele não tem coragem de encarar Deus, ele não quer orar, ele acha que porque não leu a Bíblia aquela semana, Deus está bravo com ele. Tudo isso ainda é ranço de religião, que quanto mais ele vai conhecendo o Evangelho, mais isso vai sendo exorcizado. Engraçado que todo esse ranço torna o nosso Deus fraco, entendeu? Sim. O Deus que o Senhor falou, vai ficar com raivinha porque eu não li a Bíblia, entendeu? E ele que morreu por mim, sendo eu ainda inimigo dele. Entende? Esse É Deus. verdade. E agora ele vai ficar magoado porque eu não fiz alguma coisa. Não É ruim pra mim. É ruim pra você, você deve ler exatamente isso. Quem é o maior dano é pra você. Bom, encerrando, Nilson, quais suas considerações finais? Esse evangelho já fez diferença na sua vida? Está transformando? Como é que Faz, tá? na verdade, é uma transformação diária. Porque o dia que eu achar que eu sou bom e acabou e está tudo certo, eu não entendi o verdadeiro evangelho. Ok. A gente vai se tratando, Deus vai tratando da gente todos os dias. Eu não vou deixar de ser pecador, eu vou deixar de ser pecador de que eu fechar os olhos e Deus me levar. Aquilo que é corruptível se revestir de glória. Mas enquanto isso, ele vai trabalhando a palavra para Deus tratando, ele vai se purificando. Vai pecando cada vez menos e pecados diferentes, né? Ele trata no pecado, ele começa a trabalhar em outra área, em outros pecados. E Jesus mostra uma coisa que você não sabia que você era tão errado assim. Legal. Demétrios, considerações finais? Não, nenhuma. Aquele que tiver a oportunidade de jogar, joga o jogo. Tá bom. Quem é jovem, porque a gente não vai entender nada. A gente só tem jogo de palito, aquelas coisinhas nossas, tem uma Eu já joguei o palito. Porrinha. A play, essas coisas aí, né? Boa. Mônica, esposa, considerações finais?
Bom, eu acho assim que Jesus ele veio para dar o exemplo pra gente e ele mostra que é possível. A gente dizer que não dá para não pecar é mentira, porque Jesus ele deu o exemplo e ele fala que ele não manda a gente voar, Demétrios voa. Não, ele fala que é pra gente, a gente consegue viver uma vida santa com a ajuda dele. Ele não fala assim, ó, você vai viver uma vida santa, eu não tô nem aí. Não, ele ajuda a gente. Se ele seria hipócrita se ele tivesse pedindo alguma coisa que ele não tenha feito. Sim. Mas tudo que ele pede, ele realizou. Sim. Mas isso que eu acho o fundamental na palavra. Ele veio para dar o exemplo e ele está do nosso lado para nos ajudar a vencer o mundo, vencer o diabo que está todo dia tentando tragar a gente de alguma forma. 1 João 2, 1 fala, filhinhos, eu estou falando isso para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado perante o Pai, que é Jesus Cristo. Amém? Amém. É isso aí. Dúvidas, queridão? Fale com @evangelhosimples.com.br. A gente vai tentar responder. Se a gente não responder a sua dúvida aqui, a gente responde lá na outra seção do site, que é perguntas e respostas lá, a gente responde lá também. Mas a gente avisa para você que modernidade pura. É muito moderna. Gente, um abraço, valeu, tchau. Até o 00003. Até semana que vem, gente. Um abração, valeu, Tchau. até mais. Prazer. Tchau, tchau.